Muito bom dia, já estamos ao vivo mais uma vez. Às 8h05 já estamos melhorando em relação à semana passada, aos 3 últimos dias, desde que eu comecei a transmitir também pelo YouTube, que eu havia entrado sempre às 8h10. Bom dia, seja bem-vinda. Porém, hoje eu consegui sim melhorar isso, estou aqui já às 8h05, então, melhorando para começar agora esse nosso encontro sobre você habitar o corpo ideal, preparar o teu corpo para se tornar ideal, tornar o teu corpo o habitat ideal, o lugar ideal para você viver. É disso que eu falo todos os dias, de segunda a sexta, às 8 da manhã, sempre às 8, 8h01, 8h02, 8h05, 8h10 no máximo. Hoje eu entrei 8h05 e a cada dia eu pretendo me organizar para entrar exatamente às 8. Hoje o assunto é exercício enquanto nutriente. Eu venho falando bastante que os exercícios físicos são considerados, na nutrição integrativa, os estudiosos de nutrição integrativa consideram exercícios físicos nutrientes. Sim, o exercício físico, ou atividade física, se você preferir, porque muita gente, e eu, enquanto profissional de educação física, também considero, né, fui educada nessa informação de que exercício físico é uma coisa e atividade física é outra. Então, nós entendemos que exercícios físicos tem a ver, é sobre um programa de exercício elaborado por um profissional ou um grupo de profissionais para uma pessoa ou também um grupo de pessoas. Então, é quando essa elaboração, é quando há um programa desenvolvido por um profissional ou alguns para alguém cumprir. Já a atividade física é tudo e qualquer coisa, toda e qualquer coisa, todo e qualquer movimento que você possa executar, independente de ter orientação ou prescrição profissional ou não. Por exemplo, caminhar é atividade física. De repente, até fazer faxina, limpar a tua casa, pode ser atividade física também. Embora os exercícios físicos tenham mais valor quando você está predisposto, quando você tomou a decisão de executar, tomou a decisão de fazer, quando você tem uma razão para fazê-lo. Por que eles têm mais valor? Puxa, Maria Nilde, que coisa ridícula! Do que é que você está falando? Porque nós precisamos educar o nosso cérebro. Intenção. Quando eu digo que tem mais valor, quando você decide, quando você escolhe, quando você opta, é porque para educar o nosso cérebro, para que eu consiga implantar um programinha diferente no meu complexo R, e você também, é preciso ter decisão, escolha. Essa decisão, essa escolha, tem a ver exatamente com o tipo de neurotransmissor que você vai acionar na sua produção cerebral, o tipo de informação que você vai mandar para o teu cérebro é que vai definir qual é o tipo de neurotransmissor que ele vai produzir. Por isso que escolha, decisão, é, ter essa ter esse pensamento de assim, eu vou fazer agora, vou fazer atividade física, exercício físico agora, e ter esse pensamento naquela atividade, no sentido de eu escolhi, eu sei por que eu estou fazendo, tem a ver exatamente com isso, com você mandar uma informação para o teu sistema neurológico, para que ele passe a produzir, a partir daquela prática, os neurotransmissores compatíveis com a construção da saúde, compatíveis com tornar o teu corpo o habitat ideal. E é exatamente por falar em exercícios físicos ou atividade física como nutrientes, segundo entende a nutrição integrativa, que eu quero falar desse assunto. Eu estou misturando aqui neurotransmissores, produção, informação que manda para o seu cérebro, e atividade física, efetivamente, e nutrição, que a maioria das pessoas entende que nutrição é só aquilo que a gente ingere. Quando, na verdade, não é. Existem muitos outros componentes que são nutrição, que fazem parte dos nutrientes, mas muitas de nós desconhecemos. É por isso que pode parecer muito maluco para você, que está aqui ou que vai ver isso posteriormente, esse conteúdo, essa aula, mas não. Produção de neurotransmissores, informação que aciona determinada produção no meu cérebro, no teu cérebro,
nutrição, movimento, exercícios físicos, atividade física, tudo isso são um conjunto de coisas que funcionam em cadeia e que fazem parte do mesmo universo nutricional, do mesmo universo da gama de práticas e escolhas que vão nutrir o teu corpo, que podem colaborar para você combater a doença e também para elevar o teu sistema de defesa, para se prevenir das doenças. Então, por exemplo, quando que o exercício físico é um nutriente muito poderoso? Eu quero dar exemplo para facilitar o entendimento para as pessoas. Porque, para a maioria das pessoas, exercícios físicos, sim, é favorável à saúde, sim, tem seus benefícios, mas nutriente, daí a ser nutrição, há uma distância enorme. Não, não há uma distância enorme. Eu vou trazer um ponto aqui extremamente importante. Eu acabei de falar da produção de neurotransmissores. Eu falo com muita frequência nas minhas aulas, no meu trabalho de um modo geral, dos chamados hormônios da felicidade, que são endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Esses 4 neurotransmissores, eles não são hormônios, são chamados de hormônio de uma maneira popular, mas são neurotransmissores. São chamados de hormônios da felicidade, porque esses, se você tiver no teu organismo uma produção adequada, a quantidade ideal de cada um deles, o conjunto deles e mais alguns, eles são os mais famosos e talvez os mais conhecidos, mas existem ou vários outros também, mas esses 4, se estiver numa produção equilibrada no teu corpo, você tende a ter uma condição de saúde melhor. Por isso é que eles são chamados de hormônios da felicidade. E quando que eles são produzidos? Quando você tem emoções de prazer, de alegria, de bem-estar, de felicidade, de conforto, nunca que a produção deles ocorre ou é elevada ou se mantém se você tiver emoções de medo, preocupação, angústia, estresse, ansiedade. Não, essas são emoções que acionam a produção de cortisol, certo? Ok, eu tenho falado muito disso aqui, não é nesse assunto que eu vou me aprofundar hoje, embora eu precise dar uma pincelada para você compreender o que eu vou dizer. A endorfina, que é um neurotransmissor inibidor da dor, todo mundo sabe, com certeza você sabe, que a endorfina é um inibidor da dor, tanto que existe endorfina desenvolvida em laboratório e é considerado o analgésico mais potente disponível. É muito comum as pessoas que estão sofrendo de grande dor receberem doses altas de endorfina. Porém, a endorfina é um neurotransmissor produzido naturalmente pelo nosso organismo. E, como eu disse, ela é um dos chamados hormônios da felicidade e é produzida no momento em que você tem emoções de bem-estar, alegria, prazer, segurança, felicidade, esse tipo de sentimento. Toda vez que você está feliz, que você está se sentindo segura, seguro, vai estar acionando lá no teu cérebro uma produção desses 4 neurotransmissores. Mas existe uma outra situação em que você, se interessa por atividade ou exercício físico, também deve saber, mas se não sabia, vai ficar sabendo agora, em que nós elevamos a nossa produção de endorfina. E quando é? Durante a prática de exercícios físicos e ou de atividade física. E se você é alguém que se interessa por atividade física, exercício físico, se já leu a respeito, se já pesquisou, se já estudou, se já assistiu alguma aula, você também deve saber que a ciência diz, em determinado momento, a partir de tanto tempo de prática, ou a partir de determinada intensidade, você começa a produzir endorfina, certo? Certo. E aí, existem estudos científicos que vão dizer que a partir de 30 minutos de prática, outros vão dizer que depende da intensidade. Isso tem a ver com cada pesquisador, com cada grupo. O fato é que eu quero que você compreenda, que você leve em consideração, é que para combater toda e qualquer doença crônica, como também para elevar a tua imunidade, para se prevenir de doenças, o exercício ou atividade física é necessário. Toda e qualquer pessoa que continuar se mantendo longe de qualquer atividade física, de qualquer tipo de exercício físico, sedentária ou sedentário por completo, ela tende a ter maior dificuldade para combater a doença. Ela tende a ter mais probabilidade, a ficar mais propícia
ao desenvolvimento da doença. Isso é fato. Primeiro, porque eu só comecei a falar do exercício físico enquanto nutriente. Então, o exercício físico, a partir de um determinado momento de prática, ele aciona a produção de endorfina. Ele aciona ou o aumento dessa produção. A endorfina é o neurotransmissor que inibe a dor. Mas aí você vai me dizer, puxa, Maria Nilde, quando eu faço uma caminhada, quando eu vou à academia e tento fazer uma aula, não sei do que, de qualquer coisa, sei lá, de zumba, de ginástica, de pilates, seja do que for, ou um treino de musculação, eu fico toda dolorida, todo dolorido. Como você está me dizendo que durante a prática de exercícios físicos aumenta a minha produção de endorfina e que a endorfina é o inibidor da dor, se depois do exercício ou até durante eu sinto muita dor. É controverso? Parece para você que eu estou mentindo, que eu estou inventando coisas? Não, primeiro, eu não estou inventando. Não fui eu que inventei isso, eu não estou criando. Essa é uma informação que está aí disponível para quem quiser acessar. Basta você fazer uma breve pesquisa que você vai encontrar, vai poder confirmar essa informação. Ocorre que, primeiro que, sim, aumenta ou a partir de, porque se você não estiver produzindo nenhuma endorfina, a partir de um determinado momento ou de uma intensidade da prática, vai começar essa produção, e se você tiver qualquer nível de produção, a partir de determinado momento ou de determinada intensidade, vai aumentar essa produção. Isso é real. E sim, também você sabe, se não sabe, pode pesquisar e confirmar, a endorfina é um inibidor da dor, é um neurotransmissor que inibe a dor, é um analgésico natural. Mas então, por que você sente dor durante o exercício e por que você sente dor logo após o exercício? Isso é estranho? Pode parecer estranho. Acontece que, primeiro, as suas células, a depender da pessoa, são inflamadas. Podem ter parte do teu tecido, dos tecidos do teu corpo, que contenham inflamação. Por exemplo, célula gordurosa, em qualquer nível. Qualquer nível que você esteja acima do peso ou em obesidade, você tem grande parte dos tecidos do teu corpo de células inflamatórias, são as células gordurosas. Existem também outros tipos de inflamação advindas de outras situações, das outras doenças crônicas ou até de qualquer outra doença, da ingesta de determinados produtos, mesmo que você que você seja uma pessoa aparentemente saudável, que você não tenha o diagnóstico de nenhuma doença crônica, mas os teus hábitos de ingesta de um modo geral. Eu não vou falar hábitos alimentares, porque não são só os alimentos. Ingesta de drogas, de um modo geral, mesmo as lícitas, inclusive os medicamentos, ingesta elevada de alimentos processados ou ultraprocessados, os chamados produtos alimentícios. Todas essas ingestas, elas geram um determinado volume de inflamação no teu corpo. Então, essa é uma das razões pela qual você vai sentir dor. Outra, se você está vindo de um longo período de sedentarismo, ou mesmo curto, se eu passar uma semana ou duas sem fazer exercícios físicos, na hora em que eu voltar, eu vou sentir dor não na hora, não na prática, mas depois, um dia depois, 12 horas depois, 24 horas depois, eu vou sentir dor muscular, dor a depender da área do corpo, dor nas partes do corpo em que eu mais usei, nos grupos musculares que foram mais utilizados durante aquela prática. Por isso eu disse, a depender da prática. Isso tem a ver com o sedentarismo. As células, mesmo as células musculares, mesmo as células fortes e os tecidos articulares, eles se acomodaram por um determinado período, eles se acostumaram com aquele breve período de sedentarismo e então estavam confortáveis naquela situação. Logo, quando eu mexo com eles, é como se eu estivesse dando um choque nas células. É como não. É literal. Eu estou dando um choque naquela célula, dizendo, ei, galera, acorda aí. Acabou a moleza. É exatamente isso. Da mesma maneira que você, enquanto pessoa, gosta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de sofá e cama, de ficar sentada, sentado, deitado, deitada, porque é confortável, e aí você tem que fazer um esforço, tomar uma decisão deliberada, fazer a escolha,
por sair do sofá ou da cama mais cedo, como eu, que passei a acordar às 5 da manhã e começar o meu treino às 6, quando antes eu começava o treino 8, 10, às vezes 11 horas da manhã, acordando bem mais tarde, você precisa tomar uma decisão, fazer aquela escolha. E não é tão fácil, porque lá na cama é confortável. Até mais do que 5 horas da manhã, com certeza é. Então, ter a decisão deliberada de levantar, de sair da cama às 5 da manhã, é preciso ter coragem, ter vontade, ter objetivo e saber. Ter objetivo é saber por quê. Qual a razão, por que eu estou fazendo isso? Quando você sabe qual a razão, quando você tem o teu objetivo, você decide deliberadamente a fazer coisas que não necessariamente você estava habituado antes. Isso é uma maneira também de educar o teu cérebro. Do mesmo modo que você tem essa dificuldade e precisa fazer um esforço, as tuas células também. Elas se habituam. Como eu digo sempre, as nossas células têm funções e memória. Então, está lá nas tuas células, na memória celular, nas tuas memórias celulares, ou seja, nas memórias das tuas células, um longo período de sedentarismo. Um longo período em que elas não precisavam produzir mais energia de nenhuma natureza para você gastar durante a prática de exercícios físicos. Não. Você tinha um gasto energético diário num determinado nível, que elas se habituaram, elas se adequaram àquela condição. Eu também, de novo, eu vou te trazer um monte de informações complexas, mas é exatamente, isso é uma aula. É para que você compreenda os teus processos biológicos e ajude você a compreender o porquê que você tem que primeiro ter uma decisão deliberada. Suas células têm funções e memórias. E num dado momento, elas vão perdendo função, mas elas guardam aquelas memórias. É por isso que no processo de multiplicação celular, você vai reproduzindo células iguais. Mas quando você precisa tomar a decisão deliberada de fazer tal coisa, porque você tem um objetivo, porque você, para eu chegar a tal lugar, eu vou ter que fazer isso. E aí você decide. E é desconfortável, e é difícil. As suas células também estão achando desconfortáveis. Para elas também é difícil, de repente, ter que logo cedo, por exemplo, produzir mais energia para eu fazer exercício físico, sendo que isso acontecia às 11 horas da manhã, não às 6 da manhã. É estranho, é um choque. Na verdade, para mim não é mais, porque o meu corpo está muito habituado à prática de exercícios físicos. Mas se eu fosse iniciante, ia ser um esforço enorme, eu ia ter dificuldade mais. Depois daqueles exercícios, depois daquele período de movimento, eu ia ter uma baixa de energia, eu ia ter um período de adaptação, um período que eu poderia até sentir algum desconforto, e depois de umas 12, 24 horas ou até 48 horas, eu iria ter dores musculares ou até dores articulares, a depender do nível e tempo de sedentarismo em que aquela pessoa se encontra. Exatamente. Tudo isso pode acontecer. Por quê? Porque também o teu complexo R tem um programa no qual não existe a informação de que tem exercício físico, tem movimento, não tem. No teu complexo R, tem um programa de conforto, de se manter num determinado nível de movimento muito abaixo daquele. E lembra que eu sempre digo aqui, o nosso complexo R foi criado, ele é programado para garantir a nossa segurança, porque ele tem a responsabilidade de garantir a nossa vida. Então, cuidar da nossa segurança para garantir a nossa vida, garantir a nossa sobrevivência, é responsabilidade do complexo R. Então, se não tem lá essa informação da prática de exercício ou de atividade física diariamente, ou esporadicamente, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, o quanto você puder e quiser, logo que você começa, ele vai procurar lá. Ele vai procurar naquelas gavetinhas. Isso aqui, não tem. Isso aqui não tem, isso aqui não faz parte. Isso aqui não é familiar. Lembra que eu digo, se não for familiar, ele vai trabalhar contra. Por quê? Ele desconhece aquilo. Logo, aquilo não faz parte das práticas que ele considera necessárias para que você tenha aquela garantia de vida. Porque ele entende, e está claro para o complexo R, que você está sobrevivendo, que você está vivendo da forma como está.
Entende isso? Não, é complicado? Talvez seja complicado, mas eu já te disse, o nosso cérebro é como é como um celular com memória. Você vai baixando quantos aplicativos e programas você quiser no seu celular e ou no seu computador. O nosso cérebro também é assim. Ele tem uma série de programações, como eu costumo dizer, inúmeras gavetinhas, onde está armazenado lá diversas informações. Então, quando você começa uma prática de atividade ou exercício físico, ele vai lá e procura. Isso aqui não tem. Isso aqui não tem. E logo ele detecta. Sem isso, nós estamos bem. Pelo menos do ponto de vista do complexo R, sem isso nós estamos bem. Só que você sabe que nós não estamos bem. Nós, que eu digo, são as suas células. Alguns bilhões de pessoinhas do mundo micro que pensa pelo complexo R, nós estamos bem, mas não. Nós não estamos nada bem. Você está enfrentando a obesidade, o diabetes, às vezes alguma doença cardiovascular, sei lá, hipertensão, qualquer outra doença. Pode estar enfrentando fibromialgia, doenças articulares, osteoarticulares, pode estar enfrentando, de repente, até um câncer. Pode estar enfrentando qualquer outra doenças crônicas respiratórias, qualquer doença crônica. Então, você sabe que, não, nós não estamos bem. Mas o teu complexo R não sabe, porque ele não está analisando o contexto inteiro. Ele não tem conhecimento de tudo isso. Ele não é o teu neocórtex. Ele é um cérebro, uma porção antiga do cérebro que foi criada e instalada em nós para cuidar da nossa segurança e garantir a nossa sobrevivência a qualquer custo. Para o complexo R é a qualquer custo, do ponto de vista que ele é antigo, do ponto de vista que ele não se atualizou, do ponto de vista que ele usa informações já armazenadas no seu acervo para tomar as próximas decisões, para agir, na verdade. Ele não vai olhar para frente, ele não tem essa capacidade de olhar para frente, de análise, de julgar. Nossa, mas se começar a fazer isso, nós estaremos melhores no futuro. Não, esse não é o complexo R. Este não é o complexo R. Este seria o neocórtex, mas o neocórtex é mais lento. De todo modo, é só para você compreender que biologicamente tudo está interligado. O movimento que você faz durante uma atividade ou exercícios físicos vão acionar no teu cérebro a partir de um determinado momento e ou de uma determinada intensidade a produção de neurotransmissores criadores do ambiente perfeito para que você torne o teu corpo o habitat ideal. É no primeiro dia? É depois de uma semana? É com um mês de exercício? É com 3 meses? Eu botei 3 meses, eu 4 dedos para 3 meses, né? 3 meses de exercícios? Não. Não, porque acredite, a doença crônica não se desenvolveu em você da primeira vez que você fez uma escolha inadequada, nem com uma semana que você fez escolhas inadequadas. Imagine que num dado momento da sua vida, por uma semana, você escolheu tudo errado, todas as suas práticas. Ficou sem fazer exercício, manteve o sedentarismo, comeu só produtos alimentícios ultraprocessados, processados, não, nem prestou atenção em nada disso. Esteve estressado, chateada, nervoso, ansiosa. Viveu aquelas emoções do medo, da angústia, do sofrimento, da tristeza, da raiva, do estresse, da preocupação, da ansiedade, por uma semana. Mas foi apenas uma semana. De repente, completou 7 dias, você acordou, você despertou daquele sono profundo que estava te mantendo naquele lugar de sedentário, de se alimentar de maneira inadequada e de se manter em emoções inadequadas. E você falou, opa, vou deixar tudo isso para trás. Parei, já era. A partir de hoje, vou fazer tudo diferente. E aí você começa a fazer tudo diferente. Alguma doença crônica teria se desenvolvido no teu corpo? Eu te respondo, é claro que não. É óbvio que não. Nunca, jamais. A doença crônica se desenvolve, isso toda e qualquer uma delas, com esse tipo de escolha sendo mantida por longo período. Então, assim também é para você combater. Não é no primeiro dia das boas práticas, não é no primeiro dia. Você fez exercício uma vez e aí você vai sentir algumas dores? Vai sim, porque as suas células não compreendem aquilo, estão todas assustadas, nervosas, pensando: meu Deus, o que está acontecendo?
o teu complexo R procura lá e não encontra aquela informação, não tem nenhuma gavetinha dizendo isso aqui é comum, isso aqui é familiar, nós fazemos isso todo dia. Não, não, a gente não faz isso, parou. Ele vai lutar contra, e aí você precisa de esforço, de decisão, de escolha deliberada para repetir. 1, 2, 10, 20, 40, até 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes não vão ser necessárias para que você comece a sentir melhora. Com certeza, se você começar e mantiver a prática de atividade ou exercícios físicos, não importa, independe da condição em que você se encontra, você vai sentir melhoras rapidamente. É bem possível, do meu ponto de vista, eu sempre dizia, quando eu estava lá nas academias e trabalhando com treinamento personalizado, que nos primeiros 20 dias é o maior período de dificuldade. Dor, mal-estar, falta de energia. Nossa, estou mais cansada, mais cansado, está muito difícil. Sim, é esse tempo de maior dificuldade de adaptação da tua biologia. São as células lutando contra o complexo R. O complexo R também é feito de células, tá? Células neurais. Mas eu vou separando para te explicar de maneira um pouco técnica, um pouco ilustrativa, para ajudar você a compreender melhor. Mas é todo esse processo de adaptação biológica que dificulta. Eu chuto aproximadamente 20 dias, 3 semanas, para que você supere esse período de maior dificuldade. Significa que no 21º dia ou na 4ª semana você já vai estar, uau, maravilha, delícia. Não! Significa que aquele período mais difícil, de maior dificuldade de adaptação, já passou, mas você ainda precisa manter-se focado, manter a sua decisão, escolher deliberadamente se manter ali. Sim, você ainda precisa fazer isso. E vai precisar por quanto tempo for necessário. Mas os benefícios começam a acontecer mesmo durante esses 20 dias, com certeza. Mesmo na primeira semana, com certeza. Mesmo no primeiro dia, com certeza. E adivinha, você vai estar muitas outras coisas, muitos outros benefícios você tem a partir da prática de atividade ou exercício físico. Mas eu quis trazer como nutriente para mostrar para você que é nutrição, é nutriente quando o exercício físico aciona a produção ou o aumento dela de um neurotransmissor que é inibidor da dor, que cria no teu corpo o ambiente perfeito para a saúde viver, que é chamado de um daqueles que compõem o quarteto chamado de hormônio da felicidade. O exercício físico tem muitos outros momentos em que ele diretamente nutre o teu corpo. E eu vou trazendo aos poucos aqui. Mas hoje o que eu queria trazer era exatamente isso. Inibe a dor. E é o maior inibidor da dor. E é naturalmente criado no teu organismo. Não daquele construído em laboratório. O teu organismo cria isso mais, produz mais quando você se movimenta. Então aproveita qualquer movimento que você tiver acesso, que você tiver condições de praticar. Vai acionar a produção de endorfina? É claro que vai. Repete esses exercícios, repete essa atividade física tantas vezes quantas você conseguir. Quanto mais, melhor. Mas se você não pode o mais, faz o que dá. Não é porque você não pode fazer o que é perfeito que você vai deixar de fazer, ok? Faça aquilo que está ao teu alcance. Mas considere que quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Na prática de exercício ou de atividade física, seja qual for aquele que você preferir. É por aí, é esse o caminho. Aqui eu trouxe uma pincelada, uma aula curta. Eu sempre me comprometo em não permitir que essa aula se alongue muito, porque, como eu estou falando para pessoas que estão em sofrimento, diretamente para pessoas que estão sofrendo de uma ou mais doença crônica, existem determinados momentos e condições em que essas pessoas não têm muita tolerância a se manterem atenta em aprender conteúdo, em prestar atenção mesmo, porque o sistema neurológico, a energia neural dessas pessoas, a energia de um modo geral é baixa, pode estar até muito baixa, às vezes a pessoa nem tolera som, luz, a depender do nível de sofrimento.
mas, de um modo geral, as doenças crônicas tendem a deixar as pessoas menos tolerantes e entendendo ou tendo a menor dificuldade para se manter atenta, perdão, menor facilidade, né? Tendo, na verdade, maior dificuldade para se manterem atenta por longo período. Então, uma aula curta favorece que você aproveite melhor os ensinamentos que eu estou te trazendo aqui. Ensinamentos esses que estão, com certeza, muito mais organizado, em maior quantidade, e organizado no sentido sequencial, na mentoria Ânima. Mentoria Ânima é a mentoria onde, por 4 meses, eu acompanho você individualmente, te trazendo esse tipo de conhecimento e muito mais, organizado, sequencialmente organizado. Bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Sequencialmente organizado e também onde você vai trazer as tuas dúvidas, as tuas perguntas, as tuas dificuldades a cada momento, para que eu te entregue o conhecimento adequado para você seguir adiante, ou a ferramenta, seja o que for, que aquele teu momento vai me apontar. Então, todo esse conhecimento que eu trago aqui em pinceladas, como hoje, ele está muito mais organizado, sequencialmente, e também para o teu momento, conforme você, durante esses 4 meses, vai seguindo, você entrou, tem um nível de conhecimento. É início, é o começo do processo. Conforme você vai seguindo, esse conhecimento, essas ferramentas, vão seguindo uma sequência de acordo com a tua evolução. Por isso, dura 4 meses, que é onde eu e você vamos estar nos encontrando semanalmente, por 1 hora, individualmente, onde tanto eu vou te entregar conhecimentos desses níveis, embasados na ciência e testados e comprovados eficientemente na vida de muitas pessoas, para que você possa implementar na tua, mas também você vai trazer a tua dúvida, a tua dificuldade, qualquer situação que você esteja vivendo, e eu vou sanar, te entregar conhecimentos e ferramentas também para você transpor aquela dúvida, para você deixar essa dúvida para trás, para você transpor aquele obstáculo, para você sair dessa situação. Muitas vezes a pessoa já implementa, tem muitas alunas e alunos, tem pessoas que eu acompanho, que já implementam, mas chega uma hora que para, estaciona, porque não sabe mais o que fazer. Nossa, já fiz de tudo, estou perdida, estou perdido, não sei mais o que fazer. Te falta mais conhecimento, te falta mais ferramentas. Isso você vai encontrar na Mentoria Ânima. Dura 4 meses, é individual. Mas a mentoria Ânima não é para qualquer pessoa. Qual é o tipo de pessoa? A pessoa que entende exatamente o que eu trouxe nessa aula de hoje. A pessoa que sabe que ela precisa implementar, que é necessário que, ao receber o conhecimento, ao receber a ferramenta, ao receber a informação, ela precisa testar, colocar em prática na vida dela, experimentar, muitas vezes adaptar. É por isso que às vezes a pessoa traz dúvida, chega com, eu tentei adaptar no meu universo, no meu mundo, nas minhas condições, eu fiz isso, mas não funcionou. Ah, então tá, a sua situação é essa, a sua condição é essa, o universo em que você vive é esse, então adapta, tenta adaptar desta maneira. Mas se não colocar em prática, fica parecendo com aquele longo período de aprendizado que nós tivemos, desde o jardim de infância até o final do ensino médio, e muitas vezes na faculdade, na pós-graduação. A maior parte daquele conhecimento, ele não é praticável, ele não é adaptável, ele é só para o intelecto. Aquele conhecimento que nós recebemos na educação tradicional, a maior parte, eu diria que possivelmente, a depender da profissão que você fez, na faculdade já um pouco menos, mas até o ensino médio, quase todo, para a maioria das pessoas, ele é só para o intelecto, ele não é passível de ser adaptado e colocado em prática. Aí, a depender da profissão e da faculdade que você escolheu, vai ter um pouco menos, mas ainda vai ter bastante desse tipo de conhecimento que não serve para que você implemente na tua vida, que não é para você tornar prática. Por isso, a dificuldade das pessoas em compreender do que se trata uma mentoria. Mentoria
significa, basicamente, que todo aquele conhecimento, que toda aquela informação que você vai receber, que todas aquelas ferramentas só vão te servir se você tornar prática na sua vida. É essa a diferença do ensinamento tradicional para o ensinamento a nível de mentoria, a nível do que eu entrego aqui, não só eu, muitos profissionais, que é, olha, tem isso, mas você precisa implementar. Ah, mas a minha vida é assim, 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 o meu ambiente é assim, assim, a minha condição é assim, assim, assado. Então tá, vamos adaptar, tem essa e essa opção. Testa aí, veja o que é melhor para você. E aí, nesse processo de testar, de descobrir o que é melhor para você, é que você vai seguindo, combatendo a doença crônica que agora está te fazendo sofrer. E para se candidatar à mentoria Ânima, candidatar, nossa, eleições, ontem eu falando de candidatura, ok, saiu, nem me organizei para falar essa palavra, nem pretendia. É porque não é simplesmente eu quero e vou fazer. Você vai clicar no link da minha bio aqui no Instagram, tem um botão chamado Ânima Mentoria. Você vai clicar no botão chamado Ânima Mentoria e vai preencher uma aplicação. São algumas perguntas, um questionário bem breve que você vai responder sobre você, o seu momento e as suas condições, para que nós, aqui do lado de cá, eu e mais o meu time, vamos analisar e identificar se é o seu momento, se você é essa pessoa que está apta a implementar o aprendizado que vai receber, a colocar em ação, a tornar prática todas as ferramentas que nós vamos te entregar. Porque se nós entendermos que você não está pronta, não está pronto para implementar todo esse conhecimento, todas essas ferramentas, nós vamos te dizer, olha, sugiro que você continue consumindo material gratuito, conteúdo gratuito, as aulas que são distribuídas e ficam aqui disponíveis diariamente, de segunda a sexta, eu estou sempre ao vivo aqui às 8 da manhã, dando aulas de mais de meia hora. Essa aqui já vai fazer 40 minutos. O combinado é meia hora, mas eu acabo, algumas vezes, levando até os 40 minutos. E vai consumindo um pouco mais, te prepara um pouco mais. Com o tempo, posteriormente, você aplica novamente. Porque muitas vezes a pessoa até tem vontade, neocórtex, ela, não, eu quero, eu vou fazer, mas alguma parte dela, alguma porção dela, não possibilita que ela implemente, ela não está preparada ainda para implementar, ela tem boa vontade, ela quer fazer, mas ela não consegue. E acontece muito, acredite, acontece muito. É a tal da procrastinação. As pessoas pensam que procrastinar é não fazer. Na verdade, procrastinar é escolher fazer coisas que não te levam ao teu objetivo. Você gasta tempo e energia, e muitas vezes até recursos financeiros, com coisas que não vão te levar de jeito nenhum para onde você está querendo ir. Vamos dar um exemplo aqui. Você quer combater uma doença crônica. Você gasta tempo, energia, e muitas vezes recursos financeiros com diversos procedimentos, diversas alternativas, acreditando que está buscando a solução para aquela situação, mas na verdade você não está. Isso é procrastinar, você está fazendo escolha que claramente, se você parar para pensar e analisar, elas não vão te levar ao objetivo de combater essa doença crônica, de elevar a tua imunidade. Mas ainda assim você continua optando por elas. Então, se nas suas respostas nós entendemos que você é essa pessoa, com certeza nós vamos te sugerir que continue a consumir o conteúdo gratuito e, posteriormente, aplique novamente. Mas se nós entendermos que você é a pessoa, uau, essa pessoa aqui, as respostas dela indicam que ela está pronta, sim, que ela vai implementar. Se não na totalidade, o que seria perfeito, mas pelo menos parte do conhecimento, parte das ferramentas. Isso já é bom, é ótimo, porque a nossa prioridade é que você, ao aderir à mentoria Ânima, tenha resultado, realmente comece a deixar o sofrimento para trás. Por isso, as tuas respostas às nossas perguntas, ao nosso breve questionário, por assim dizer, é o que vai nos dar esse parâmetro para dizer sim, está tudo bem, vamos lá. Ou para dizer não, espera um pouco mais, te prepara um pouco mais. Então, se você está pronta, se você está pronto, clica no link da minha bio no Instagram, clica em seguida no botão Ânima Mentoria, responde o breve questionário e nós vamos entrar em contato com você. Seja para dar continuidade e iniciarmos a mentoria Ânima, seja para te orientar a continuar estudando, lendo livros, consumindo não só o meu conteúdo, mas de todo e qualquer pessoa que você conheça que fale de saúde, de promoção da saúde, de combate a doenças. Sim, os livros
tudo que você tiver acesso, tudo que você simpatizar, encontrar, estude. Estude, que esse é o caminho para que você consiga informações que te possibilitem implementar aquilo que você necessita para combater essa doença que está te fazendo sofrer agora. E se você está no YouTube, eu não sei onde você está no Instagram. Instagram é @AnchietaNildeMaria. E no YouTube é Maria Nilde Anchieta, é o contrário. Se você está no YouTube e não ainda no Instagram, manda um e-mail. O endereço vai estar aqui mesmo no canal, mas também vai estar disponível na descrição dessa aula, que vai ficar disponível para você acessar de novo e de novo e de novo, quantas vezes você considerar necessária. Quantas vezes você quiser, porque sim, repetir, repetir, ler o mesmo livro, se ele é interessante, se ele fala de saúde, se ele fala de combate à doença, se ele fala de promoção da vida, assistir a mesma aula, uma, duas, para fixar o conhecimento, é muito útil para educar o teu cérebro. Como eu digo, se você nunca me ouviu falar de educar o cérebro, educar a tua biologia, sim, educar o teu complexo R, assista os outros vídeos que estão disponíveis aqui, que você vai compreender do que eu estou falando. Vou encerrando por aqui, agradecendo a você que esteve ao vivo comigo aqui hoje e te convidando a estar de volta amanhã às 8 horas no Instagram, @AnchietaNildeMaria, e no YouTube, Maria Nilde Anchieta, transmitindo nos dois para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas se beneficiem dessas aulas, desse conteúdo que eu entrego aqui gratuitamente. Até amanhã, às 8 horas, 8h01, 8h05, no máximo 8h10.